Olá, amigos. Sabemos como é ruim e dolorosa a dor da perda de um ente querido. Se você já perdeu um ente querido e tem vontade de ter um recado, um sinal ou uma carta psicografada por esse ente querido, corre agora no primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code na sua tela. Entre no nosso grupo e aguarde maiores informações por lá. Seu ente querido pode ter um recado para você. Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e eu vou trazer para vocês previsões da profeta Nanda, que trouxe novas visões e revelações espirituais. Eu vou deixar o contato dela aí na tela para quem quiser, agendar ali um aconselhamento ou enviar uma ajuda no Pix dela, que é o mesmo, tá? O contato dela é Pix e também é WhatsApp. E roda aí então essas previsões. Olá pessoal, gratidão, Deus seja louvado. Pessoal, eu venho aqui agradecer a todos vocês que oraram pela jovem Juliana, que entraram nessa corrente de oração com a profeta Nanda. Agradeço a todos os meus seguidores, as pessoas que não são meus seguidores, mas também fizeram esta oração na madrugada. Pessoal, ontem à noite a profeta Nanda ia entrar às 8 horas em uma live. Eu não consegui entrar, como vocês sabem. Eu consegui entrar às 23 horas, porque estava orando por Juliana. Os meus mentores não deixou eu entrar. Os meus mentores, o Espírito Santo, como vocês gostam de chamar, gente, não deixou a profeta Nanda estar em live às 20 horas. E eu expliquei a vocês que eu não entrei porque algo muito maior me pedia para que não entrasse e orasse. Eu entrei na live e falei para vocês, pessoal, vamos fazer uma grande corrente por Juliana, porque eu vejo algo no dia 24/6/2025. Eu pedi a oração a todos vocês, porque eu via como se os mentores me mostrassem, dia 24/6/2025, a intercessão muito forte por Juliana. É como se toda uma nação, todo um povo orasse por Juliana. E assim eu fiz, com muita cautela e cuidado, e passei a noite orando. Mas entre 4 e 5 da manhã, eu via como se fosse um flash de luz, como se descesse, como fosse um vento suave, e estando como uma fumaça clara, como um flash de luz na montanha onde Juliana estava. É ali eu considero que o anjo, o mentor de resgate, resgatou Juliana. Talvez não como nós queríamos, mas como o Senhor Deus quis, carregando sobre o colo. Veja bem, era entre 5 da manhã. Eu via esta recolhida como um anjo carregando ao colo. Eu via como se estivesse bastante, como eu falei para vocês, debilitada, machucada. Desta forma, o meu espiritual mostrava. E desta forma, eu apaguei a visão e não consegui ver mais nada. Então, amados, e todos que me seguem, o Senhor, o anjo de resgate, carregou Juliana aos colos. No dia 24/6/2025, como eu falei na madrugada anterior a vocês. Peço que vocês orem pela família enlutada, por todos nós brasileiros que temos esta causa como se fosse uma filha do ventre, esta dor como se fosse nosso sangue, sangue de Cristo, e é sangue do Senhor. Esta grande perda desta jovem, eu peço que vocês compartilhem e deixe abaixo um salmo, o Salmo 91 da profeta Nanda. Eu peço encarecidamente que vocês marquem o salmo. Não precisa
narrar o salmo todo, mas um versículo desse salmo, porque eu preciso que vocês entendam. Os mentores de resgate, o mentor de luz, o Espírito Santo, carregou Juliana como uma criança ao colo. E cabe a nós abraçar a família, os amigos, por este momento tão difícil desta perda. Está o resgate, a equipe, e eu vejo, gente, como um feixe de luz. É engraçado que quando Juliana estava sendo esta luz, eu contemplando entre 4 e 5 da manhã, eu via como se fosse um cheiro de uma brisa, algo muito forte, e me trouxe em memória cocaio. E vocês sabem o que é cocaio, o que significa para mim? Eu só quero deixar aqui meu sentimento a toda a família brasileira, que todos nós perdemos Juliana. Mas eu, profeta Nanda, eu me consolo com uma visão muito forte que vi, como se passasse um feixe de luz sobre as frestas das montanhas da Indonésia, às 4 em período de 5 horas da manhã. Gratidão. Eu vou encerrar este pequeno vídeo porque é muito forte o que vi e o momento também é extremamente doloroso, e eu só peço que vocês compartilhem e orem pela família de Juliana, pela dor, pela perda e por todos nós brasileiros que estamos enlutados. Vocês lembram quando eu falei para vocês? Eu, profeta Nanda, não vejo acordo sobre esta G. Eu vejo isso se intensificando. Eu falei para vocês, tem vídeo em minha página, onde muitos falaram que isto não iria acontecer e que já iria ter um acordo e tudo iria ficar bem. Eu falei que não iria ficar bem e não iria ter acordo. Na minha visão espiritual, eu venho falando para todos vocês. Eu vejo como se um homem do grande poder, em uma manhã, aonde será de manhã, um grande anúncio. E não vai ser diante de prazo, vai ser repentinamente, antes do prazo. O que o mundo mais temia acaba de acontecer. Nas últimas horas, os Estados Unidos lançaram um ataque direto contra o Irã. Mísseis de cruzeiro foram disparados de navios no Golfo Pérsico. Aviões de combate cruzaram os céus da região. E os primeiros alvos foram atingidos: centros militares estratégicos, radares, bases de mísseis e instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. As explosões em Teherã e outras regiões do país foram registradas ao vivo por civis e jornalistas.
Vídeos de circulam todas essas mostrando o questões. céu iluminado por ataques já falei aéreos em e sirenes de live, alerta soando já falei sem em parar. vídeos que O tem ataque aqui foi na rápido, página da preciso e Profeta com um Nanda, objetivo claro: o neutralizar a contexto capacidade de como eu retaliação do Irã. vejo Segundo fontes espiritualmente. internacionais, esse movimento teria sido As autorizado minhas visões diretamente são pela Casa Branca. premonitórias e muito pouco eu errei. Gostaria de pedir que eu errasse agora, mas eu não vejo isso acontecendo. Então eu peço que vocês orem para que os mentores de livramento nos cubra e nos proteja. Eu vejo a fala de uma pessoa trazendo como faísca de fogo. E isto acontecerá muito rápido, porém trazendo como a nação um grande perigo, onde a misericórdia de Deus tem que estar presente às nossas vidas. Esta visão é da profeta Nanda. É como se as coisas pegassem outro caminho. Eu defendo alguém, alguém defende alguém e vira-se um triângulo. O mundo se torna um triângulo de conflito. É isto que eu vejo. Hoje é dia 20/6/2025. Gratidão. Pessoal, muitas pessoas estão perguntando para a Profeta Nanda por que eu não previ a queda do balão. Eu quero dizer a todos vocês que eu, Profeta Nanda, em uma live com todos os meus seguidores, e quem estava nessa live, que seja minha testemunha, onde eu falei de uma visão que eu via pessoas caindo do céu em chamas, como se as outras pessoas pudessem ver, como me parecia como alguma coisa, como um lugar onde estavam caindo em chamas do céu. Eu falei isso em uma live, não tem 15 dias. Eu via elas caindo e as pessoas vendo elas caindo em chamas. Não é fácil falar sobre isso, é doloroso, muito triste. E eu nem gostaria de falar. O meu pai estava lá do lado de fora e ele começou a falar, tem um balão pegando fogo. E a gente achou que era brincadeira. Aí quando a gente foi lá pra fora, o balão tava poucos metros da casa da avó, ali, e pegando fogo. E a gente viu 2 pessoas caírem, pegando fogo lá de cima. E logo depois a cestinha se rompeu, sabe? E o balão caiu. Aí eu e a minha irmã saímos correndo, fomos lá ver, que caiu do lado da igreja aqui do bairro, né, de Cachoeirinha. E pelo que nós vimos, tinha 2 pessoas, 2 sobreviventes. Uma mulher que estava cheia de lama, toda suja, em estado de choque. E um homem com ela, estava mancando, pelo que a gente viu. E no pasto do lado, onde ficava os cavalos e tudo, tinha 2 corpos. E o balão estava adentrado assim na mata, a gente conseguiu ver a parte dele pegando fogo, tudo. Só que eles pediram para tirar os carros porque estava para explodir, né, por conta do gás do balão. Mas foi muito. Aconteceu, e eu peço que vocês comentem e compartilhem esta visão dolorosa. Hoje é dia 23
de 6 de 2025. Gratidão. Vocês lembram quando eu, profeta Nanda, falei para vocês, na minha visão premonitória, eu consigo ver claramente os Estados Unidos de repente, sem avisar. Eu falei para vocês que isso iria acontecer. Eu vejo como um pergaminho escrito é esta notícia. As minhas visões não são previsões, são visões premonitórias. Vocês lembram quando eu falei para vocês que os jornais estariam noticiando desta maneira? Vamos ver esse vídeo? Brasília, acaba de chegar uma informação urgente, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de postar na rede social dele, a Truth Social, e eu vou ler aqui na íntegra o que o presidente americano escreveu. Abre aspas. Nós acabamos de fazer um ataque com sucesso a 3 instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Stefan. Todos os aviões... Eu falei para vocês que seria uma notícia ou de manhã ou à noite, porque eu via números pequenos como 8, alguma coisa semelhante na minha visão premonitória. E após isto, se iniciaria algo muito grande. Vamos ver este vídeo. O que o mundo mais temia acaba de acontecer. Nas últimas horas, os Estados Unidos lançaram um ataque direto contra o Irã. Mísseis de cruzeiro foram disparados de navios no Golfo Pérsico. Aviões de combate cruzaram os céus da região. E os primeiros alvos foram atingidos: centros militares estratégicos, radares, bases de mísseis e instalações. Neste sábado, bombardeiros B-2 e Spirit Stealth da Força Aérea dos Estados Unidos decolaram da base de a misericórdia. Hoje é dia 21/6 de 2025. Visão acertada. Última noticia. Hoy el mundo se sacudió. Donald Trump confirmó que Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra Irán. Desde su red social, Trump anunció que aviones B-2 bombardearon 3 instalaciones nucleares clave: Fordow, Natanz e Isfahan. Sus palabras fueron contundentes. Se lanzó una carga completa de bombas sobre Fordow. Todos los aviones han regresado. Ahora es el momento de la paz. El ataque fue preciso y coordinado. Aviones invisibles al radar cruzaron el espacio aéreo iraní en una operación relámpago, destruyendo objetivos del programa nuclear. Irán respondió de inmediato. Calificó el ataque como una agresión directa y prometió represalias. Mientras tanto, en todo el mundo, las alarmas diplomáticas se encendieron. El Consejo de Seguridad se reúne de urgencia, y en las calles de Teherán crece la tensión. Todo esto ocurre en plena campaña presidencial de Trump. Y muchos se preguntan, ¿se trata de una jugada electoral o del inicio de un conflicto global? Deixa a tua opinião nos comentários, deixa muito like, inscreva-se aqui no canal. Eu vou deixar também o TikTok dela aí na descrição e até a próxima. Tchau, tchau. Fala pessoal, antes de terminar o vídeo eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, conhecido como Guru das Celebridades, está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos.
O canal dele estará na descrição desse vídeo e o WhatsApp também estará aparecendo na tela para você que queira agendar uma consulta. Você pode ter a oportunidade de se consultar com Rodrigo Tudor, atualmente considerado um dos maiores videntes do Brasil, devido ao seu alto grau de acertos em suas inúmeras previsões. Rodrigo Tudor pode te ajudar. Dê a oportunidade para mudar o seu destino com as orientações desse que é um dos mais conceituados do Brasil. Ele vai te ajudar com a sua vidência, búzios, cartas do tarô e também o baralho cigano. Rodrigo Tudor, nesse dá para confiar.